Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à live Anônimos dessa noite, que vai estar muito especial. Se você gosta de teatro, se você gosta de arte, chame seus amigos para participar dessa live. Hoje eu vou conversar com uma pessoa incrível, muito especial. Eu estou muito emocionada de poder falar com ele. É um grande ator, diretor, encenador, pedagogo, pós-graduado em arte e educação. Há 20 anos é responsável e dirige a companhia Praxis Religarte de Teatro. Foi ator do CPT Sesc Consolação do nosso querido mestre Antunes Filho, ficou com ele até o último dia de sua vida e eu não tenho como agradecer. Sempre me recebeu muito bem, sempre foi muito generoso. Com a companhia Praxis Religarte, que já tem 20 anos, fez inúmeros espetáculos teatrais, com muitos prêmios, atingindo milhares de pessoas, oportunizando a reflexão, a arte, a cultura, para muita gente. Começou a sua carreira há 30 anos atrás e recentemente esteve no Teatro Cultura em Casa do Sesc, com a obra incrível que eu assisti, fiquei muito emocionada, Vincent Willem van Gogh, um monólogo que fala desse pintor incrível, com uma linguagem corporal incrível, com um texto maravilhoso. Foi ao ar dia 4 de outubro, está no YouTube do Sesc São Paulo, Teatro em Casa com o Sesc, está no YouTube do grande, incrível, generoso Alexandre Ferreira. É uma honra muito grande saber que a gente vai se ver daqui a pouquinho. Então chame os amigos para assistir, tá bom? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Minha linda Sueli, minha linda atriz maravilhosa do Antunes Filho. Manfrine, que bom que você chegou também, viu? Faz tempo que a gente não se fala, né, Manfrine? Como é que vai? Alexandre Ferreira é muito querido no meio teatral, é muito querido por seus alunos. Ele fez parte de um grupo que causou assim em São Paulo na década de 90, o Teatro Centro da Terra, com espetáculos lindos, a Viagem ao Centro da Terra e as Viagens de Merlin. Realmente aquilo revolucionou também São Paulo, foi maravilhoso assistir. E com o Antunes Filho ficou desde 2013, já tinha entrado em 97, participou do processo de Drácula e outros vampiros, porque eu tinha feito antes, que era nas trilhas da Transilvânia. E ele entrou no Drácula depois ele sai, claro, porque ele é um menino muito ativo, já tinha sua companhia de teatro, e volta em 2013, fica até 2019 com o Antunes, né? E ficou com o Antunes até o último dia, inclusive no hospital. Antunes amava esse menino, com certeza. Quem é que não ama o Alexandre Ferreira, lindo por dentro e por fora. Vamos ver se ele consegue entrar. Vamos ver se eu consigo ver. Palmas! Alô! E aí? Tudo Palmas para bom? você, Palmas para nós. querido. E Muito obrigada. aí? Muito Tá obrigada. escuro. Pode ajeitar a tua luz à vontade, se você quiser. Eu espero, a gente espera. Marlene Fortuna, a nossa rainha. Rainha maravilhosa. Uma deusa. Fala se não é. É uma honra, Marlene. Você falou que vinha e veio, né, Marlene? Você é danada. A Marlene ama o fazer teatral, né? E ama quem faz, e faz com essa generosidade, com esse altruísmo, com esse coração que você tem, Alexandre. Que nós temos. Você é Marlene demais. Fortuna é uma referência. CPT ela é falada sempre, sempre, sempre. Uma referência. É a grande. Quando eu vejo a Marlene, eu vejo o teatro brasileiro na minha frente, assim, sabe? Aqueles R's rodriguianos da Marlene, aquela voz. Não é? Exato. Você é tão novo ainda e você já está com 30 anos de carreira, né? Pois é, eu comecei cedo, na verdade, não muito cedo, mas no colégio. E aí eu tenho uma pessoa que
que eu gosto muito e sempre falo, que é o Jefferson Primo. Acho que a Marlene lembra dele. É, Ele era o Jefferson Primo e agora ele trocou para Jefferson Lopes. Então eu conheci ele no colégio e ele me levou para o Teatro do Centro da Terra. E ali eu maravilhoso. comecei. É. Maravilhoso aquilo, hein? Marcou, né, São Paulo aquilo. Aqueles Foi. dois espetáculos, não foi? E como é que foi fazer esses espetáculos? Quer citar algum? Quer relembrar de algum? Fica à vontade. Ah, eu amo. O Ricardo Karma, que era o diretor, é o diretor, agora o Teatro do Centro, virou Teatro do Centro da Terra ali, né? É um teatro agora ali, um espaço no Sumaré muito bonito. E aí o Jefferson Primo, essa pessoa maravilhosa, que eu fiquei anos com ele trabalhando, me levou para lá. E eu lembro de um fato muito maluco quando a gente foi trancado no túnel ali, Ayrton Senna, que era no Teatro do Centro da Terra. Até saiu no Estadão, na Folha. Foi o que alavancou o espetáculo. Que A gente ficou maravilha! preso ali, e aí horas ali embaixo, aí polícia, aí não sei o quê. Mas foi um espetáculo lindo, né? O Viagem ao Centro da Terra, que foi a primeira expedição experimental multimídia do Ricardo e Otávio Donassi, né? A dupla dinâmica. Sim. E depois eles vieram com uma ideia maluca, maior ainda, que era a Grande Viagem de Merlin. Esse espetáculo realmente agora virou tese de doutorado do Otávio Donassi. É um espetáculo, se não me engano, eu ouvi comentários de que estava no Guinness, o maior espetáculo da face da Terra, porque Olha eram isso. 160 quilômetros de palco. Era uma viagem de São Paulo até Jundiaí Isso e mesmo. voltava com casais, e tinha jantar do meio do espetáculo. Era uma coisa de louco. Que coisa mais linda, né? Que coisa É, mais ousada e mais aventureira, né? é, Destemida, é, rompendo todos os limites do teatro, do próprio teatro, não é? é verdade. Alexandre, eu lembro que eu assisti muita coisa sua, sabe? Eu queria que você me falasse um pouquinho do Centro Cultural Jundiaí, que você começou a dar aula, né? Ah, sim, sim. Espetáculo que Ali, me deixou muito. Eu vi o vídeo, eu fiquei louca. A Peste, do Albert Camus. A Peste foi a minha primeira direção 100% minha, vamos dizer assim, né? Eu fiquei no Ricardo Karma, ali no Teatro Centro da Terra, de 90 a 95. Em Sim. 96 eu fui para o CPT, e aí em 97 eu voltei para Jundiaí. E eu fui convidado pela prefeitura para abrir um curso de teatro lá. Máximo. E aí, com esses alunos, a gente acabou montando a Peste com do Albert Camus. Inclusive, quem fazia a Peste é o Júlio Monteiro na época. Hoje ele é ator da Globo, é um cara que fez muitos filmes, é um ator bem conceituado, um cara bem bacana, né? E foi uma doideira, assim, realmente tinha quase 100 pessoas no palco. Eu gosto de trabalhar com alunos e assim, muito movimento, muita gente, né? Espetáculos. ah, é meio. Assim, o Antunes trabalha muito bem, né? Com o nosso mestre, né? Com coro, com muita gente, com movimento. Ai, eu prometo não chorar, tá? Ao falar sobre ele. Mas é difícil. Tá difícil, Alexandre. Tá muito difícil. É. Muito difícil. Mas os meninos da Peste, os meninos, os atores e as atrizes, estavam incríveis. Foi Estavam um espetáculo. muito bem. E você tem uma característica genial, que é desmistificar o Ah, fazer teatral e as obras literárias. Porque eu sou de uma época em que só fazia Shakespeare, que era top do top do top de um critério que sei lá qual que era, de primeiros atores, de primeiras atrizes, que tragédia grega não era qualquer um que fazia, e você desmistifica isso tudo e oportuniza aproximar grandes obras do eu de cada pessoa. Não é? exatamente. Olha, você tocou num ponto, fiquei até meio. Porque assim, eu perguntei para um diretor,
né, uma vez, por que que eu não... Eu era jovem, né, aquela coisa de jovem audacioso, né, e eu perguntava, por que que eu não posso fazer Hamlet? Por que que eu tenho que ter 40 anos para fazer Hamlet? Por que que eu não posso brincar com essa ideia? Por que que eu não posso fazer Rei Lear? Então, eu ouso um pouco com os alunos. É claro que numa montagem profissional, quando a gente vai falar num trabalho, fica difícil a gente ousar dessa forma, né? Mas a ideia de desmistificar é essa, é fazer com que a gente crie condições para os jovens, adolescentes, sei lá, iniciantes, terem contato e contato de uma forma séria com obras grandiosas, como A Peste do Camus, Estado de Sítio, né? Ou Shakespeare. Maravilhoso. Ah, o Ateliê Vilhena em Jundiaí foi um grande oportunizador do nascimento da Companhia Praxis Religati, que era uma associação antes, depois virou uma companhia. É isso? Na verdade, o ateliê é o local onde a gente está trabalhando atualmente. Antes Sim, dele, o trabalho cresceu de uma tal forma em Jundiaí que eles me deram um prédio, que é do Complexo FEPASA. Era um prédio da antiga Companhia de Ferro. sim. Assim, eu tinha um CPT, eu transformei aquilo num... Então eu tinha sala de filme, eu tinha sala de ensaio, eu tinha sala de figurino, eu tinha cenografia, eu tinha escritório, eu tinha biblioteca, e as pessoas jantavam lá. Então esse prédio, que eu fiquei ali uns 10 anos, ele virou um grande centro cultural. Depois eu fiquei lá até 2010, eu fui para São Paulo de vez, e 2013 aí entrei no CPT, aí não, você sabe melhor do que eu como que é a rotina lá, não consegui fazer mais nada. Então, o ateliê veio depois, em 2017, eu retomei o trabalho em Jundiaí, aos domingos, porque era o único dia que o Antunes nos liberava, né? Então eu comecei devagarzinho e hoje também cresceu o trabalho, já cheio de aluno, criança, jovem, muito legal o trabalho lá. Você fez tantos espetáculos, né, Alexandre? Aquele Alice no País das Maravilhas, o primeiro festival de teatro de Jundiaí, que você ganhou um monte de prêmio. Melhor Ganhei. espetáculo, menção honrosa da formação teatral dos alunos, melhor sonoplastia, figurino, ator e atriz revelação. Que alegria isso, Alexandre. E você, fala um pouco do Alice, como foi? Fala um Ah, pouquinho desse momento, de tantos prêmios. Imagina a alegria desses atores, dessas atrizes, não é? eu costumo, assim, talvez para dar uma orientada para quem está assistindo a gente, eu tenho uma vida dupla. Eu tenho um trabalho muito forte em escola, em colégio, na pedagogia, como arte educador, né? Sim. Então eu fiz pedagogia, especialização em arte e educação, então eu tenho esse ramo voltado para a arte e educação. E, por outro lado, eu tenho esse pezinho, vamos chamar de trabalho artístico, né? de realização pessoal como ator, como, né? Como ator mesmo. Então, assim, nessa área pedagógica, eu participei com os alunos em várias turmas em colégio particular que eu dou aula, em festival estudantil. Então, assim, a gente tem muita experiência, muitos espetáculos premiados, né, nessa área. Por exemplo, o Festival de Teatro de Tatuí, que era um grande festival do estado de São Paulo, infelizmente não tem mais, uma questão política, mas eu ia muito para lá, recebíamos muitos prêmios, era esperado o nosso trabalho lá, era muito bonito. E no festejo, eu também fui com um grupo de alunos ali da Alice Vilhena, e a ideia da Alice, o espetáculo ele acabou se tornando Alice, o que é o País das Maravilhas? Então a gente estava questionando ali o que é o País das Maravilhas, né? Aquela jovem cheia de sede, de vontade,
de gana, de vida, né, de paixão, de tesão, de tudo, ela ia encontrar esse País das Maravilhas. Ela percebia que, na verdade, esse país está dentro dela. A felicidade está dentro da gente, a tristeza também, né? Está tudo dentro da gente, né? Então Sim. cabe a gente organizar e viver a vida. Então, no final do espetáculo, ela pula do palco e vai embora. Ela deixa o País das Maravilhas e ela vai ver o mundo, ver as pessoas, ela vai para a plateia, assim, é muito bonito ali, né? Imagina. Esse romper, né? Então o espetáculo causou muita impressão, um impacto muito forte na plateia com isso, né? E Itu, você tem uma menina que entrou aqui que diz que em Itu você também ganhou, a Cristiane Gu. Ganhamos em Itu também, com o Alto da Compadecida. A Cris, fantástica Cris, legal, você está aí. Uma excelente atriz, faz parte da Religarte. Eu tenho um Alto da Compadecida também muito conhecido, né? Que fez muito sucesso em Jundiaí. E ela participou, assim. É muito legal. A Que Cristiane bonito. de Jundiaí. Você É. tem espetáculos também, Memórias de Maria. Ah, esse é um marco na cidade. 15 Sim, anos em cartaz. 15 15. anos. E a cidade não reconhece. A cidade só reconhece, assim, eu acho bonito isso que você está fazendo, porque assim mostra que santo de casa faz milagre, Faz. não E é? muito, e Sempre o de muito. fora é melhor, o de fora é mais bonito, né? E aí a gente tem tanta gente especial na cidade que a gente não valoriza, né? Um espetáculo Verdade. desse, Memórias de Maria, que é uma grande paixão de Cristo, um espetáculo extremamente fora de ordem cronológica, e a mulher, né, o feminino, a mãe, que lidera o espetáculo, que vai, né, contando e narrando, né, e ficar 15 anos em cartaz, né, eu acho isso muito, de uma riqueza Fantástico. muito grande. Né. E você pega pelo lado feminino da história, não é? Eu fiz essa reflexão recentemente. Sabia que eu percebi isso, Ale? Porque eu não vi, infelizmente. Mas pelo que eu pesquisei do teu trabalho, eu vi que você pegou pelo crivo do feminino, pela mulher, porque a Bíblia é muito judaico-cristã, ela é muito machista, né? Muito Isso, patriarcal. E eu sinto que tem um toque do feminino tão especial, ali, da visão da Maria, não é? exatamente. Eu percebi recentemente que essa linha, essa coisa do feminino, ela perpassa vários espetáculos, né? A Sim, própria Alice, a Alice é uma mulher que comanda, né, que conduz o espetáculo, que faz a sua reflexão. A própria Peste, a Vitória, que era, né, a personagem, também eu coloquei ela como principal. Ela vai fazendo toda a reflexão, aquela dor, perder, né, o companheiro e tudo mais. Então tem esse movimento, acontece em vários espetáculos que eu já montei. entendo. Maravilhosa. É essencial. Eu acho. Mostrar o feminino sempre, para evitar estereótipo, evitar tantos problemas que nós temos hoje em relação ao feminino, né? E a queda para o alto? Aí, esse foi meu primeiro espetáculo, Ah, a direção do Jefferson Primo. é, Foi um sucesso estrondoso na cidade, assim, foi. E aí que eu tomei gosto por fazer teatro. E depois acabei remontando esse espetáculo várias vezes, né? Porque fala também, é uma mulher, uma menina, Sandra Mara, que vai conduzindo o espetáculo. Metade dele fala da vida pessoal e a outra metade ela na FEBEM, na Fundação Casa, né? Então a gente abria essa discussão, né, em relação ao cuidado do menor, né? Os maus tratos e tudo mais. Um espetáculo que a Cris também fez. entrou Marcel Garcia. Salve, Leilão. Boa noite, tudo bem? O Marcel Garcia. Ei, grande Marcel, mas fizemos o Avarento. Juliana Galdino, Juliana Fernandes, Ricardo Grasson, tinha um elenco bacana em Jundiaí.
Ó, o Marcel tá pedindo para você falar do Avarento um pouquinho. O Avarento foi em 90, acho, em 1990, 91. Ricardo Grasson, que agora está produzindo vários espetáculos importantes em São Paulo. Carlinhos Pasqualin está em Jundiaí. A gente tinha no elenco é, Juliana Fernandes, que depois foi cenógrafa do Antunes, é uma grande cenógrafa. Juliana Galdino, que foi uma grande atriz ali do Sim. CPT. E depois, né? E depois Assusta, tinha. mas que capítulo terrível, né, da história. Eu É, fiquei, né, mas tudo bem. enfim, enfim, tudo bem, né? Daniela Biancardi, que é uma grande artista, assim, tinha um elenco bacana e ninguém parou, assim, todo mundo foi viver sua vida, sua realidade, assim, muito bonito. E o Marcel tá aí, em Jundiaí, mandando bala. Quer dizer, eles continuaram a caminhada, né? Né? Isso que é bacana. Ficou a semente e estão espalhando a semente, Por sempre. isso que eu acredito muito que santo de casa faz milagre. Por que que tem que perder? Às vezes a gente perde muito artista, né, na nossa cidade para outros lugares, assim, e eu acho isso uma pena. Sol de Eu fora é também. bom. Porque isso também oportuniza a descentralização da arte, que fica só muito visível no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Nós temos cineastas do Nordeste do Brasil mostrando o filme no Labref, Los Angeles Brazilian Film Festival, essa semana. E não se noticia isso. A arte Exatamente. está em todo lugar. Não importa onde você esteja. A arte está em você. E você vai, Exatamente. onde tiver um ator, vai ter o teatro. Inclusive, o Fábio Exato. Campos entrou agora. O Fábio Campos, fez Antunes Filho também, e está com Incursão, o filme, em Los Angeles Brazilian Film Festival. E as pessoas não falam. E tem que se Não é? dizer: cinema de guerrilha, sem dinheiro, cinema paraibano. Ele Exatamente. Eu amo aquele teu projeto Shakespeare, com aquela trilogia Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, e até desmistificando Shakespeare. Shakespeare Como foi esse processo, Alexandre? foi uma loucura. Porque isso que eu queria saber. É. Qual- Mais uma pergunta aí misturada. Da onde surgem as ideias do espetáculo? Porque o Antunes sempre falava pra gente que não adianta fazer o que você gosta. O genial é aquele que intui o que a plateia tem que ver e ouvir. Eu trabalho muito nesse lugar da intuição, na verdade, né? É? Eu queria levar Shakespeare, desmistificá-lo e levar para uma plateia e utilizá-lo como, olha, é possível ver Shakespeare. Então nós fizemos uma adaptação bem pocket, apesar do espetáculo todo ter durado 2 horas, foram 3 espetáculos. A gente começava com o Sonho de uma Noite de Verão, que é lindíssimo, né? Cheio de Lindo, movimento. lindo. Depois a gente vinha. Depois a gente ia para a plateia fazer o Hamlet, aquela coisa pesada ali na plateia, era muito tenso o espetáculo, e terminava com a Tempestade, que é um desbunde, né, de texto. Mas a ideia era essa, desmistificar. É possível. E a plateia ficou ali 2 horas assistindo Shakespeare. 3 peças. Que coisa mais bonita, Alexandre. E o rei, eu tô passando pelos espetáculos que você vê para as pessoas saberem do que Eu você tô aprontou. amando, eu tô amando isso, eu tô amando. Você é muito doida, você é linda. Vamos! Agora vamos falar aquilo que eu queria muito ter feito com Antunes, ele não fez comigo. Tragédia grega, o rei Édipo. O Édipo. Pô, Trágica história do rei Édipo. Édipo. Eu vou confessar, eu fiz uma montagem dele muito tempo atrás. Inclusive ele estava fazendo, ele estava começando as tragédias e algumas pessoas vieram assistir, que eu fiz em Jundiaí, né? Sim, Agora eu fiz o ano passado o Édipo. Na verdade, esse espetáculo ele foi uma homenagem para o Antunes. Nós estávamos pesquisando o Édipo. Ele queria fazer alguma experiência, né, com alguns textos comigo. A gente estava ali
Ele escreveu um texto comigo ali, com a Fran, um texto inédito, ninguém, né, a gente ficou ensaiando um ano, mas não foi, tá ali guardado. E depois ele perguntou para mim qual o espetáculo que eu mais gostava. Eu falei, ó, desculpe, o Macunaíma já está consagrado, mas o que eu mais amo é o Matraga, tá? Aí Ah, ele foi montando. Aí de teatro, eu falei, eu gosto do Fausto e do Édipo. Então a gente começou a trabalhar, eu comecei a fazer a dramaturgista, né? A levantar o material do Fausto, levantar o material do Édipo, e no fim ele montou o espetáculo, o último espetáculo dele, né? Com as meninas, e a gente estava pesquisando essas peças para um próximo trabalho, que não deu tempo. Eu peguei o Édipo e falei assim, eu vou fazer isso. Então foi meio que para eu, de uma certa forma, Ih, eu vou chorar. Deixa eu dar risada. pode chorar, é permitido. Ai, porque era uma forma de eu viver esse luto, entendeu? Até hoje, para mim, é difícil. Eu A gente acredito, eu era sei. muito, muito grudado. A gente Eram era muito grudado. unidos, não é? Tinha uma amizade muito bonita. E eu quero te agradecer por ter ficado com ele até o final. Eu A fico muito Luana, a de Luana, saber. que foi assistente dele, e eu, a gente ficava no hospital. Ele ficou 11 dias. Eu fiquei lá até o último segundo e a gente ensaiava todo, incrível. Dava meio-dia, ele fazia assim, ó, pá. Eu já tinha que estar lá pronto, a Luana também. A gente ensaiava até às 5, que era o horário, o último horário que ele vinha fazendo nos últimos anos. E a gente estava montando o quê? A Tempestade. A gente estava montando umas peças. Ele até pediu para filmar, eu tenho isso, né? Ele pediu para eu filmar de 2015 até o final algumas coisas. Eu tenho isso guardado, talvez um dia, quem sabe, a gente abra esse baú. E aí tem um vídeo dentro do hospital ele me ensinando uma música que ele queria, só que ele não tinha mais o agudo. Por causa do pulmão ele não conseguia muito ar, então ele ficava bravo com ele. Então é um vídeo bonito e triste, né? Mas era engraçado como ele despertava e queria ensaiar e eu tinha que pegar. Teve uma cena, um dia eu entrei um pouco mais atrasado, que eu estava com o médico conversando. Eu entrei, a Luana, que era assistente, estava com a cueca dele na cabeça, de chapéu, com a blusa assim, tudo torta. Eu entrei e falei assim: meu Deus do céu, o ensaio já está rolando, né? E era a coisa mais linda do mundo. Se eu pudesse abrir a minha cabeça, o meu coração e mostrar num vídeo o que, que era a genialidade, não? O que, que é genialidade, né? Até o último segundo ele estava fazendo teatro. Ele teve um dia que ele acordou, ele olhou para mim, ele falou assim: eu já morri? Eu falei assim: não, Antunes, eu tô aqui, tô com você aqui. Ele falou assim: é tão triste quando eu morri. Eu falei assim: ué, que frase doida é essa, Antunes? Ele falou, não, é uma frase que tem os três tempos, passado, presente e futuro. A dramaturgia agora tem que ter os três tempos, o passado, o presente e o futuro. Eu falei assim, não é possível. Ele estava pensando no teatro. Exatamente. É lindo. É para isso que é para isso que ele nasceu. A palavra sagrada que ele deu para o mundo é essa arte. Ele nasceu para fazer tudo isso. Ele deu o seu recado extremamente bem dado. Eu, por exemplo, não teria a cabeça que eu tenho hoje se não fosse ele. Com certeza você também. Inclusive, tem uma pergunta da Marlene que já está lá atrás. Ela pergunta: quando você entrou no Centro de Pesquisas Teatrais, foi para aprimorar o seu ator, o seu diretor, o seu encenador? Aí tem outra pergunta minha: como foi para você, já com tantos anos liderando uma companhia de teatro, se colocar na frente do Antunes Filho? Como foi esse processo para você de entrada lá? Olha, eu sempre tive, por causa do Jefferson, que foi um grande mestre para mim, é um grande mestre para mim, o Antunes sempre foi uma referência, né? Lá no Teatro do Centro da Terra, o Ricardo Karma, Flávia Pucci,
Todo esse, sim, né, esse pessoal todo tinha passado por lá. Então eu ouvia muita coisa, muita história. O Antunes sempre foi uma referência. Eu sempre li todos os livros do CPT, mesmo não estando lá, eu sempre fiz tudo que era para estar lá. Então ele sempre foi referência. Aí eu assisti o espetáculo que você estava, que foi nas trilhas da Transilvânia. Eu fiquei enlouquecido. Eu falei, eu nasci para fazer essa peça. E eu fui lá e bati na porta e falei, não, eu vou ficar aqui. Eu pedi para o Jefferson ligar, pedi para o Ricardo ligar. E o Antunes olhou para mim, tá bom, entra, fiquei aí. E eu fiquei lá, o processo todo, ensaiando, ensaiando, ensaiando. Só que eu fazia letras na USP. Então para mim era muito puxado. De manhã letras, e à tarde ficava lá, à noite, tinha que fazer trabalho, tudo. Então chegou uma hora que eu acho que. Aí ele começou a mudar o elenco, né? Aquele movimento que ele sempre faz. E na cara do gol eu saí. E não fiquei bravo com ele, nem triste. Mas fui viver minha vida, fiz todo esse percurso e, e daí em 90, e daí em 2013 eu entrei no CPTzinho de novo. Porque eu tinha essa coisa, eu preciso trabalhar com ele, eu preciso realizar isso. Eu tinha uma coisa comigo, eu fiquei 20 anos esperando esse momento. De 96, que foi o Drácula, até o Blanche, foram 20 anos aguardando esse momento de estrear um espetáculo dele. E para mim, eu estava num templo, eu estava num lugar sagrado. Para mim, o CPT é um templo, é um lugar. Hoje eu entendo que o CPT ele está dentro de mim agora, né? Dentro de você, dentro de todo mundo que passou por lá. O CPT faz parte da nossa vida, da nossa alma, da nossa história. É incrível. Você não passa pelo CPT, você não fica sem se transformar. Então é essa a sensação que eu tenho de um templo sagrado, de um mestre. Assim, teve um dia, vou até contar. Ele me chamou, sentou, só estava eu e ele lá, ele sentou na mesa, ele falou, Alê, senta aqui, deixa eu falar com você. Ele ficou 1h15, ele falou da minha vida inteira, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. E aí eu comecei a chorar, 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 né, aquelas coisas, né. Eu falei, da onde você está tirando isso? Eu falei assim, da cena que você fez ontem. Eu fiquei enlouquecido, eu falei, é um bruxo. É um mago, é um mestre. Isso eu acho que é um mestre. Ele não está sim. preocupado só com o resultado para ele. Ele está preocupado com a sua formação, com você. Isso para mim é fundamental na arte hoje em dia. O Emerson Danesi, que é um grande guerreiro que está ali, né, carregando o estandarte, ele tem isso na alma dele também. Isso que é bonito. Eu acho que todo mundo que passou por lá tem isso, não é? É, quem realmente compreendeu e tornou aquilo seu, orgânico. É. Porque um dia ele me disse: Você não está aqui para ir para a TV, não, né? Olha o que ele me perguntou ali. Falei: Por que, Antunes? Claro que não. Eu sou de teatro. Eu olho para a senhora e eu vejo uma operária do teatro. Ele falava. Porque ele falou É, que tem muita gente que entrou aqui só para poder estar lá. é, isso é Porque ele verdade. tinha total noção de quem entrava e por que entrava, porque ninguém enganava o Antunes. Tanto que a gente fazia performances, ele falava para mim, eu vi tua bisavó, eu vi tua tataravó, eu vi tua mãe, eu vi teu pai, eu vi várias coisas de você. Ele realmente ele enxergava. E É, nas horas em cenas em que eu não estava interpretando, eu pedia para ficar sentada do lado para ver ele dirigir. Olha, o ator entrava, ele falava, esse ator vai errar aqui, aqui e ali, você quer ver? O ator errava aqui, ali e ali. é incrível. E como? Com que cabeça entrava? Com que postura corporal, espiritual, mental entrava? O resultado era outro, porque o Antunes era corpo, espírito, mente, coração, não era só o teatro físico, não era só isso, era muito espiritual. É, Não era uma exatamente. alta. Total. E até o Fábio Campos falou que daria um documentário maravilhoso, né? Sobre o Antunes Filho, sobre essa fase do Antunes Filho, do final da vida.
do Antunes, né? Olha, Daria um documentário exemplar, não é? tem muitas filmagens inéditas. Tem do processo do Blanche, tem do processo de eu estar em minha casa, Sim. tem esse vídeo do hospital, tem muita coisa bonita. Muita Ale, coisa. vamos continuar, senão a Vai. gente vai ficar muito triste. Menino, o que é Marlowe e Goethe juntos na trajetória do Dr. Fausto? É a minha paixão, é a minha paixão. Cara, esse espetáculo foi uma loucura, Rosane. É o seguinte, a gente tinha aquele prédio abandonado, aquele prédio já não estava mais abandonado, porque eu estava movimentando ali uma certa cultura. Nós pegamos os 2 andares, 18 salas, e como eu tenho no coração esse trabalho do Teatro do Centro da Terra, que é itinerante, interativo, onde o público vai caminhando e participando, eu criei o meu espetáculo interativo itinerante, falando da história do Dr. Fausto, unindo todos esses grandes, né, que falaram sobre o Fausto. E, menina, ficou 18 meses em cartaz, de terça a domingo, sem parar, e só tinha ingresso para o outro mês. Incrível. Assim, foi incrível. Até hoje falam desse espetáculo, querem que reapresente, mas o prédio, depois que a gente foi expulso lá do prédio, ficou abandonado. E aí caiu teto, caiu parede, caiu chão, acabou com o prédio lá. Uma tristeza. Mas Como até hoje, expulso? velho, Expulso como? questões políticas, não é? A gente tinha ali o espaço por uma questão política, né? E troca prefeito, e aí as coisas, infelizmente, se perdem nessa questão de política, né? E eu também já estava Infelizmente, cansado. Eu estava cansado de lutar e recebi um bom emprego em São Paulo e fui embora. entendi. E ó, a trajetória do Dr. Fausto foi feita em 2003, 2005, 2011, 2013, é isso? Eu fiz 2003 a 2005 foi a versão. 2003 começa, faço uma apresentação para celebridades, assim, prefeito, secretário, bispo, até bispo foi, para aprovarem, né? Porque querendo ou não, eu estava tocando ali na. O bispo foi porque ele gostava muito do meu trabalho, para respaldar que não tinha nada do capeta, né? Só porque ele vendeu a alma ao diabo, né? Assim, Então, uhum. aí o prefeito, o secretário de Cultura, tudo para aprovar. Eles amaram, depois a gente fez uma reforma toda nos 2 andares, aí estreamos e ficamos os 18 meses. E aí, mais à frente, eu fiz uma adaptação para o palco italiano. Sim. Esse eu ganhei muito prêmio mesmo, em festival estudantil, em apresentações, assim, foi impressionante. Mas ele lá no espaço, o prédio da FEPAS é um prédio antigo, era incrível. O prédio era um personagem do espetáculo, né? Era Demais, né? incrível. E triste que eu não tenho registro. Eu só tenho uma matéria da Globo, que eu acho que eu pus no meu canal lá. Foi uma É, equipe gigantesca fazer a gravação. Eles filmaram, fotografaram, bem na última semana, né? Foram embora para São Paulo e foram assaltados. E levaram tudo, câmera. Eu perdi tudo, registro. Eu não tenho registro desse espetáculo. que coisa louca isso, Alexandre. Coisa louca. Coisa do Tá na, capeta. tá na memória tua e de quem assistiu, de quem fez. O teatro tem muito isso. Imagina antigamente, Alexandre, que não tinha nada, né? Muito antigamente não se tinha registro de quase nada, poucas fotos e só, que amarelavam e se perdia com o tempo. Exatamente. E, Alexandre, eu sinto também que você tem uma proposta de descolonizar o teatro, deixar ele brasileiro, deixar ele com uma identidade brasileira. Você tem essa preocupação? Eu senti que o teatro estava muito colonizado ainda, né? Muito A minha preocupação maior é tornar ele popular, entre aspas. Assim, eu gostaria. É como o Ferreira Goulart tem uma frase muito bonita. Ele fala que a vida só não basta, por isso que existe arte. sim. Então eu acredito muito no poder que a arte tem de transformar, sabe, de abrir a cabeça, de trazer um pouco de consciência.
Sim. porque a vida só não basta. Então, a ideia maior do meu projeto é sempre assim, espetáculos onde o povo vai e curte. Por exemplo, eu tenho uma versão, a Cris até colocou aí, de um Romeu e Julieta que eu fiz também em homenagem ao Antunes. O Romeu e Julieta do Antunes, ele era Beatles. Super, Aí lindo. é, é incrível. E também não tem registro, né? Não tem filmado o Romeu e Julieta dele, né? Incrível isso, né, Alexandre? E, É, Alexandre, na da Transilvânia também não tem, eu não acho. não tem, não tem, não tem. Sabe que falaram que estava com a filha da Ruth Escobar, que ela gravou lá no. Não sei se foi no Sesc Pompeia, mas a gente não sabe se está com ela essa filmagem. No CPT não tem porque eu cuidei do arquivo lá 3 meses, eu fiquei arrumando as coisas para ele, os CDs, as coisas, e eu não lembro das Olha coisas. isso, né? É Essa coisa de triste. não ter. Uhum. Aí voltando para o Romeu, o que que eu Sim, fiz? A minha ideia, né, do teatro, eu montei um Romeu e Julieta extremamente jovem com Linkin Park. Só Linkin Park, só rock da pesada. Por quê? Eu queria trazer os jovens para o teatro. Então, a minha proposta sempre é essa, de tentar trazer as pessoas para o teatro, fazer um espetáculo popular, onde a plateia curta, aprecie, né, e tenha gosto por ir cada vez mais ao teatro. O Memórias de Maria é assim, rock para todo lado, black metal, heavy metal, uma coisa muito jovem, dinâmica, sem ordem. Então os meus espetáculos, eles têm muito essa característica de um rock, de coisas, né, contemporâneas, para que as pessoas tenham acesso, e sempre barato. Sempre ótimo. ingresso barato, se eu pudesse fazer de graça, eu faria, porque a ideia é que as pessoas vissem teatro, vissem teatro. E assim eu vejo a descolonização da coisa, deixando de popular, próximo ao coração, que você se Perfeito. identifica. É o que acontece, Alexandre, o que o Vincent William Van Gogh, que eu sei que a pesquisa é muito longa também, de anos e anos. Alexandre, eu assisti até a metade, eu tive que parar para chorar, eu fiquei péssima. Por quê? Porque eu me coloco. É a gente ali. É as nossas dificuldades como artista ali que você mostra. E a tua linguagem corporal, vocal, a música, toda a ambientação, a gente se sente o próprio Vincent Van Gogh ali na hora. Com todos os problemas que nós temos hoje no Brasil, você conseguiu trazer para o agora, para essa perda de direitos, esse governo boicotador, você trouxe tudo. E nos colocou em situação. No dia seguinte, eu assisti a segunda parte, Alexandre, porque me tocou demais. Que lindo. Nossa, você está falando exatamente o que a gente queria tocar. Alexandre, você consegue uma coisa extraordinária. Eu tenho uma admiração por você, um respeito tão profundo, que das 2 vezes que eu te procurei, você me atendeu com tanto carinho. O Blanche, eu não sei o que me deu, eu fiquei desesperada, eu não podia ir ver pessoalmente. Eu não sei por que eu fiquei assim. Acho que eu intuía que talvez fosse o último espetáculo do Antunes. Eu te pedi para dar um recado para ele. Lembra, desesperada? Fala para o Antunes que eu desejo tudo de bom, merda. Pronto, você calma, Rosana, eu vou falar. E no dia que ele morreu, eu também falei contigo. E você falou, Rosana, eu estou aqui no hospital. Claro, tá, você me tratou com muito respeito e com muito carinho. E vendo toda a tua vasta obra, eu vejo que você consegue, sim, trabalhar com o coração, com a técnica, com o solo e o coração Isso. flutuando em cima de toda essa técnica. E você consegue passar a tua mensagem, sem equívocos. Que É por isso que você lindo, é tão genial. que lindo. Você é genial, Alexandre. Por isso, quando ele te amava tanto também, ele sabia que você era desse tamanho. Entende? Ele sabia que ele tinha do lado dele um homem com uma estatura muito grande. Como ele era difícil ele ver, porque é difícil. É difícil. Ele falava, é 1 em 1 milhão, dona Napoleão. Ele fala para mim, é 1 em 1 milhão, claro. Não basta gostar. Você tem que ser. Porque é o que ele falava, eu não gosto. Eu sou. Aí eu gosto tanto. Não é gostar, né, Alexandre? Você é um chamamento. Você não consegue fazer outra coisa. É aquilo que você tem para fazer. Agora, Que na lindo. pandemia, que são aqueles vídeos que você fez? It isn't Ah, happening.
que são 6 ou 7 vídeos, não é? Menino, você lida muito bem com a linguagem audiovisual. Eu aprendi na porrada aquilo lá, viu? Menino, peraí, deixa eu pegar aqui, eu fiz uma listinha, tá? Vídeos da pandemia. Meu Jesus, cadê os vídeos? Tô aqui Isso emocionada, né? consigo mesmo, 7 vídeos. Me fala desse processo. Alexandre ficou espetacular. Olha, A teve uma pessoa ligada ao Sesc que também recentemente viu esse vídeo, ficou impressionada e falou a mesma coisa. Ela está querendo, inclusive, talvez, ela deu a dica de encaminhar isso para alguns Sescs, esse Consigo Mesmo, né? Essa série que retrata muito essa questão da pandemia mesmo, né? A solidão que a gente viveu, trancado em casa. Na verdade, eu talvez é que é difícil eu falar sobre isso, tá? Tá. Porque, assim, psicologicamente, o que aconteceu? Eu era casado até o final do ano passado, e aí, assim, minha esposa me deixou, e aí teve os motivos dela, né? Deve estar. E eu me vi sozinho em São Paulo, morando no apartamento, que a gente, né? Aquele desespero todo. A minha filha voltou depois para casa da mãe por causa da pandemia, eu me vi sozinho, né? E aí aquilo foi uma terapia para mim, na verdade. Eu falar comigo mesmo, sabe? Eu rever coisas, rever minha vida, rever história, onde foi que eu errei, né? Sim. E aí, assim, eu fiz a série preto e branco de 1 minuto, esses 7 vídeos primeiros, em cada cômodo, em cada ambiente, tentando revisitar coisas. E tinha uma coisa que o Antunes gostava, o último vídeo que eu fiz, eu tô com a jaqueta do Antunes. Porque eu Eu tenho a vi, jaqueta jeans, eu ele, vi. ele deixou comigo. Jaqueta jeans, eu conheço essa jaqueta. Eu fiz para ele em homenagem, porque eram os dois lados conversando e a pessoa É, tem que escrever uma dramaturgia, né? A ideia que ele queria, tanto no Blanche também, era de criar uma certa estrutura e fazer com que a plateia completasse com a sua dramaturgia. Então o texto tem movimentos, sim. né, da boca, você não sabe o que está falando, mas você cria a sua dramaturgia. Então a primeira proposta era expurgar esse mal-estar que estava dentro de mim, essa solidão. Eu literalmente quase fui embora. Acho que hoje eu posso falar sobre isso porque eu estou mais seguro, mais firme, melhor. E esses 7 vídeos se tornaram esse último vídeo, que aí já tem o Radiohead de fundo, Sim, né? Aí maravilhoso. ele já se completa enquanto ideia. E aí, quando eu terminei de fazer esse vídeo, minha vida fez assim, ó, pum, minha consciência, meu coração virou, pá, minha vida abriu. Eu fiz assim, o quê? O quê? Vida, 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 vida. Passou um filme na minha cabeça, assim. Ele marca realmente uma coisa muito forte enquanto artista. Ele retrata essa questão da pandemia. Depois que eu fui ver isso, porque quando a gente vai fazendo, a gente não entende o que está fazendo, né? Então, né, era uma coisa, né, pequena ali, né, egoísta, né? Ai, coitadinho de mim, sozinho no mundo. Que nada, vamos para frente, né? E pum! E as coisas todas se abriram, né? E agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Já fizemos a separação, tá tudo certinho, né? Alexandre, perdeu o Antunes. Foi antes ou depois da tua separação, perder o Antunes? Olha, foi um monte de coisa junto que Coisa. eu já estava em luto, sofrendo. Aí, tá, aí teve isso, aí teve Dino. mil coisas ainda, se eu for contar, né? Enfim, o próprio apartamento eu perdi, né? Mas enfim, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Alexandre, o que você é muito grande frente a tudo isso. São processos que você passou de individuação, são escadas que você tem que pular para cima. Aqui não dá mais, vamos pular. O sofrimento vem para te mostrar isso, que você tem que subir mais um degrau. Rumo Isso. ao Dharma,
ao braço estendido do divino, pedindo para você voltar para casa com o braço cheio de oferendas. É, É a tua barca para o futuro que está sendo feita. Você não pode deixar de fazer. com certeza. Eu entendi isso. Entendi isso. As porradas. E aquelas Sim. historinhas maravilhosas que você fez para a escola, Colégio Santa Catarina de São Paulo. Gente, É, assista no YouTube do Alexandre Ferreira as histórias lindas que ele fez. A Semente da Verdade, o Grande Encontro, Saltimbancos. Aquilo é mágico, né? ah, que lindo. Você... Aquilo me faz chorar, Alexandre. A semente, a semente da verdade me fez chorar. Eu amo esse daí. O que é aquilo? Desespero. Ai, pandemia. Eu fiz tudo aquilo. Aquilo foi a contraposição da pandemia, desses outros consigo mesmo. Eu tinha o Colégio Santa Catarina, entrou na pandemia, né? Eu sou professor lá, amo aquele colégio que me tem com muito carinho. Eles têm um respeito, um carinho muito grande, assim, até fico às vezes meio encabulado. E aí eu fiz, como eu não estava dando aula, eu fiz esses vídeos para as crianças. Ficou maravilhoso. E eu não sei editar, eu fiz tudo sozinho, eu editava Não sozinho. acredito. Parece que tem uma equipe por trás desse Eu fiz negócio. tudo sozinho, tudo precário. Olha o que a Sueli falou aqui, ó. A Sueli que fez comigo Vereda da Salvação. Você é muito bom, por isso conseguiu sobrepor esse momento de solidão. Que linda a sua trajetória no CPT, junto com o mestre amado e querido Antunes Filho. Alexandre, daqui 9 minutos acaba, a gente nem falou tudo ainda. É que, Ah, manda bala. menino, eu amo os teus. Olha, aquele da mãozinha, de alcançar a outra margem, também é muito importante. É Sobre o os dedos. paramita, é budista, paramita. São os 6 paramitas. Ninguém Gente, percebeu, mas está ali escondido. assistam, que a consagra. E o Dom Quixote de La Sampa, consagrando depois de assistindo, eu te consagro, usando a casa e os objetos da casa como uma grande viagem. É o que Antunes falava. A gente tem um grande parque de diversões no nosso corpo em volta de nós. Podemos viajar para muito longe sem sair do lugar, né? É lindo o Don Quixote, eu amo o Don Quixote. O texto que ele escreveu, que eu estava fazendo, ele tinha um pouco de Don Quixote. Eram dois personagens, né? Era o Sancho Panza e o Don Quixote, e eu fazia a morte. Ele queria que eu fosse a morte, né? Então eu fazia a morte lá. Mas eu era apaixonado pelo Don Quixote. E é isso, brigar com o ventilador, brigar com as ovelhinhas, com os danoninhos. Por favor, eu imploro, entrem no YouTube do Alexandre Ferreira, entrem na página Companhia de Teatro Praxis Religarte, entrem no Instagram da Praxis Religarte, curtam, compartilhem essa boa nova, essa obra desse menino maravilhoso. Alexandre, no Antunes, você fez quais espetáculos? Blanche, Eu fiz que o você estava Blanche, eu assisti, você estava lindo e maravilhoso, tá? O elenco incrível. Foi ficou lindo. ali 2 anos em cartaz do Blanche. Aí nesse último ano a gente ensaiou um texto inédito dele, que acabou não estreando. E aí eu fiz a parceria com ele ali, né? Estava sempre junto com o Antunes. Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse. É um espetáculo que são 5 mulheres em cena e que elas falam de um homem. Então Sim. eu era esse homem, ou seja, eu não aparecia, ficava no som, na luz, do lado dele, ligava sempre, né, fazendo essa assessoria para ele, mas eu me coloquei ali naquele personagem que não aparece. Que coisa mais maravilhosa. É. A gente e ficava com ele sempre, todo dia, fazendo, a gente estudando o Édipo, o Fausto. Aí a gente começou a ensaiar o Bonitinha Mas Ordinária, né? Que não acabou não acontecendo e aí ele faleceu. Mas a gente estava em processo do Bonitinha Mas Ordinária, que ia estrear. Mais um Entendi, Nelson, mas não deu entendi. tempo.
Alexandre, o que você acha que vai acontecer com essa pandemia? Dizem que tem uma segunda onda vindo da Europa. Eu sei que você voltou às tuas atividades na companhia, com todo, eu vi o vídeo, com distanciamento, de máscara. Eu achei muito bacana essa tua postura também, porque também não dá para ficar sem fazer nada, né, Alexandre? A gente tem que trabalhar. O que você acha que vai acontecer com o teatro, que está cada vez mais digital? Claro, o audiovisual vai ajudar muito nessa colocação de obra para o espectador. Mas você, como Alexandre, o que você sente, Alexandre? Eu sinto assim, vai ter uma mudança, vai ter uma pequena mudança, sim, talvez não pequena, mas vai ter uma mudança, mas eu acredito que as coisas vão se arrumar, que as coisas vão se encaixar. A gente vai ter mais consciência dessa questão da higiene, eu acredito. A gente vai ter mais respeito pelas coisas, pelo outro. Então eu acredito que essas coisas no futuro vão agregar ao nosso trabalho. Eu sou sempre, por mais que eu esteja no fundo do poço, eu sou sempre otimista. Eu tento empurrar e sair. Então eu vejo nesse sentido. A gente assistiu recentemente um espetáculo grego, né, lá na Grécia, com 15 atores, se não me falha a memória, um espetáculo lindíssimo no meio da pandemia, com todo mundo com distanciamento e com a plateia ali. Então, assim, é possível. Eu acho que a gente consegue adequar a situação, vai ter uma nova consciência, mas eu acredito na evolução. A gente está passando por uma evolução. A gente vai ter que cuidar mais desse planeta, a gente vai ter que cuidar mais dos seres humanos, não dá mais para discriminar as pessoas, não dá mais para ter coisas como racismo, feminicídio, não dá mais para mulher ser inferiorizada, não, somos todos iguais, braços dados ou não, né? Nas ruas, a gente é junto, a gente é um filho de uma terra, de mãe terra. É verdade, eu também acredito nisso. Todos somos um, Todos fazemos somos. parte do todo. Chega de partido, chega de visão fragmentada. Eu gosto do teu trabalho porque você tem colaboradores de todas as companhias de teatro te ajudando a fazer os espetáculos, né? Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Porque Eu esses achei que alunos foi acabaram formando os grupos deles, assim, então eles têm um carinho. Eu acredito nisso. A gente que tem que coisa, doar amor, 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 doar. Abre o coração, vamos viver, gente. Vamos mudar esse mundo. com certeza. Nossa, Alexandre, o que que ficou? O que que fica do Antunes dentro de você? O que que ficou? Fora a técnica, fora a filosofia, fora os livros que leu, o que que fica do mestre? Que eu sei que ele está vivo em nós. Eu sei que ele está. O que que mais te leva para frente quando você pensa no Antunes? A alma dele, É, a alma dele. A alma dele era incrível. É que eu não tive problemas com ele. Eu aceitava, ele era um mestre para mim. Então, para mim, era um treino, era o desequilíbrio, era o corpo, era a voz, a alma dele. Eu falei, eu vou dar prosseguimento. Eu vou dar prosseguimento. com certeza. Eu queria estar perto de você para poder colaborar contigo, sabia? Que eu me identifico Opa! muito com o seu trabalho. Eu me identifico demais com você. Parece que eu te conheço faz muito tempo. Eu estou de olho em você faz tempo já. É que eu fiquei sem graça até de te chamar. Falei, nossa, o Alexandre é muito ocupado. Dá aula em escola, tem a companhia de teatro, né? Ele não para, esse menino. Mas eu gostaria muito de estar próxima de você, porque você é um ser iluminado, eu já te falei isso. Você tem muita luz. Você tem muita luz. E você é muito sábio, você é inteligente, você é capacitado, você é competente, você é um príncipe, você tem princípios e você é um rei de si próprio, você tem a retação. E está Sabe por que acabando, você, está sabe por que acabando. você vê isso? Você vê isso porque você tem tudo isso dentro do seu coração. Alexandre, A gente vê no outro que tem dentro. está acabando. Te amo, Alexandre. Prazer! Foi um prazer! Deus te abençoe. Que o Amei você divino... também. Obrigada. Eu que agradeço. Foi lindo demais tudo isso, mágico.